O ex-juiz e pré-candidato à presidência Sérgio Moro anunciou os valores recebidos como consultor para o escritório Álvares e Marçal. Repórter Carolina Belim traz os detalhes. A live durou cerca de 30 minutos. Nela, Sérgio Moro aparece junto ao deputado federal Kim Kataguiri. O ex-juiz esclareceu que foi contratado por uma filial dos Estados Unidos do escritório Álvares e Marçal para atuar como consultor na implementação de regras de compliance e estratégias anticorrupção para empresas. Segundo Moro, a filial americana tem um CNPJ diferente daquela que, por determinação da Justiça, fez a recuperação judicial da Odebrecht e negou ter recebido qualquer valor da empreiteira. Ele mostrou uma cláusula do contrato que determina que ele não poderia prestar consultoria para empresas ligadas à Lava Jato. O texto em inglês diz que o trabalho do consultor para o escritório não deve ter conexão com o papel desempenhado por ele enquanto juiz federal em Curitiba. Também mostrou documentos que comprovam um salário que recebeu durante um ano, $45 mil. O que foi combinado que eu receberia um salário nos Estados Unidos, tá? De $45 mil por mês, que era exatamente o que eu recebia. Eu tenho aqui um recibo, né? Lá vou fazer só um esclarecimento que o pagamento era quinzenal, tá? Então tá aqui o que eu recebia, né? Tem aqui o recibo, tem aqui também do outro lado, tá? Somando, considerando todos os descontos de impostos, de pagamentos que você fazia e tal, no fundo dava metade, dava mais ou menos uns $24 mil por mês. Sérgio Moro desafiou o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula a fazerem o mesmo, a agir com transparência em relação a questões polêmicas. No caso de Bolsonaro, citou as denúncias de rachadinha no gabinete do filho e, no caso de Lula, reformas feitas nos imóveis, o triplex do Guarujá e o sítio de Atibaia. Vamos ver se o Bolsonaro abre lá as contas da rachadinha dos gabinetes parlamentares, dele, das pessoas ligadas a ele. Vamos ouvir esclarecimentos sobre aqueles cheques que não são da primeira-dama. É para ele mesmo. Abrir as contas da Michelle também, né? Porque não tem nada a esconder. Não, acho que ali a questão da esposa, isso é coisa dele. Não é dele, esposa, não era para ele, né? Vamos abrir essas contas, vamos revelar todas essas informações, quem rachou dinheiro lá dentro dos gabinetes da família Bolsonaro. Vamos ser transparentes, vamos lá esperar que abram também, esclareçam como é que foi paga aquela mansão, como é que foi obtido lá os recursos para comprar aquela mansão. Vamos ter contas abertas para todo mundo. E do Lula, vamos fazer também o mesmo desafio. Vamos abrir as contas lá do sítio de Atibaia, vamos revelar como é que a Odebrecht e a OAS fizeram aquelas reformas, quem pagou por aquelas reformas. Vamos também saber aí como o Lula, quanto que ele recebeu e como que ele recebeu por aquelas palestras, que ele muito mais do que o que eu recebi aqui, é brincadeira, do que ele recebeu das palestras das empreiteiras envolvidas na Lava Jato. O contrato de Sérgio Moro com o escritório Álvares e Marçal é alvo de investigação por parte do Tribunal de Contas da União. Na live, Moro criticou o TCU e disse que o procedimento seria abusivo. Os técnicos do TCU, o TCU assim, a gente tem que respeitar o TCU. Tem lá um corpo técnico excelente. Os auditores, o corpo técnico do TCU, fez um relatório e apresentou lá para o ministro do TCU, para o procurador, dizendo assim, não prospera essa tese fraudulenta de vocês, porque não tem conflito de interesse nenhum, não tem nenhuma prova que o Moro recebeu valores da Odebrecht, é um processo totalmente equivocado. Mas o ministro, né? O ministro lá e o procurador ignoraram completamente a parte técnica. Moro disse ainda que não se sentiu obrigado a abrir as contas por causa dessa investigação, mas que preferiu fazer por respeito e transparência, já que é pré-candidato à presidência da República. E por falar no TCU, a consultoria Álvares e Marçal informou ao tribunal o quanto pagou a Sérgio Moro. A repórter Luciana Verdolin, direto de Brasília, quais são esses dados que foram repassados ao TCU, hein, Luciana?
Olha, o TCU explicou que foram repassados algo em torno de 3.700.000 reais ao ex-ministro da Lava Jato. Houve aí uma certa resistência em prestar essas informações, porque existe uma cláusula de sigilo no contrato de Sérgio Moro com a consultoria norte-americana, mas diante aí da suspeita de conflito de interesses na contratação de Sérgio Moro, porque o que o TCU estava questionando? Que o ex-ministro da Justiça, que atuou na Operação Lava Jato, deu várias sentenças envolvendo investigados na Lava Jato, agora estaria trabalhando por uma empresa que defende investigados, que trabalham aí com empreiteiras brasileiras em recuperação judicial. O que a consultoria informou ao Tribunal de Contas? Que existe, inclusive, uma cláusula no contrato com Sérgio Moro, contrato esse que já foi revogado no final do ano passado, que impedia o ex-ministro de participar, de prestar qualquer informações em contratos envolvendo exatamente essas empresas brasileiras. A consultoria recebeu quase 50 milhões de reais de honorários de empreiteiras que foram investigadas durante a operação, que causou muita confusão. O ex-ministro da Justiça até ele questionou por diversas vezes se o Tribunal de Contas da União realmente tinha o direito de pedir essa abertura das contas, né, essa abertura das informações, levando em consideração que ele não é mais servidor público e que cumpriu, quando deixou aqui a esplanada dos ministérios, aquele prazo de quarentena que foi definido pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Luciana Verdolim trazendo essas informações que foram prestadas ao Tribunal de Contas da União.